e muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz 10 pequenos livros da literatura brasileira. 10 livros que você pode aí ler ao longo de algumas horas, ao longo de um dia e meio, e que juntos dão aí um panorama, na minha percepção, interessante da literatura brasileira produzida nos últimos 2 séculos. São 10 livros, quase todos são romances, há uma peça de teatro, de 10 autores diferentes. Vamos ao primeiro. Eu começo por Machado de Assis, nosso maior escritor, e se você quer retomar a leitura de Machado, ou se você quer começar a ler Machado, eu cito aqui Casa Velha. Casa Velha é um pequeno romance, há quem dirá que é uma novela, não vou entrar nessa discussão aqui, me refiro a ele como um pequeno romance, e ele foi publicado em folhetim de janeiro de 1885 a fevereiro de 1886, na revista Carioca A Estação. Não é o romance mais mencionado de Machado de Assis, mas é igualmente interessante como os outros grandes textos que ele escreveu. Destaco em seguida Campo Geral, do Guimarães Rosa. Campo Geral foi publicado pela primeira vez em 1956 em Corpo de Baile. Depois ele foi republicado em 64 em Manuelzão e Miguelin, e hoje ele tem uma publicação unicamente desse texto, que aqui você está vendo aí na tela, que se chama Campo Geral. Ele tem pouco mais de 130 páginas, é um dos textos mais longos dos que eu cito aqui. Casa Velha, por exemplo, tem mais ou menos 80 páginas, e Campo Geral eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Campo Geral, que trata da obra e de aspectos característicos do texto, caso você queira saber mais sobre ele, e é uma boa maneira também de começar a ler Guimarães Rosa. Guimarães Rosa não é um autor fácil, ele tem aí uma linguagem bastante peculiar, uma maneira bastante peculiar de fazer literatura, e esse texto pode ser aí um texto para começar a circular pelos textos do Guimarães Rosa. E o terceiro texto que eu destaco aqui, o terceiro romance, é um que eu adoro, um dos meus favoritos da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela, publicado em 1977, quando a Clarice Lispector já estava doente. Também é uma boa maneira de começar a ler Clarice Lispector. É um texto um pouco diferente de outros que ela escreveu, porque ele traz aí algumas questões sociais, né, que nem sempre foram abordadas pela Clarice Lispector, que foram inclusive motivo de crítica com relação à escritora, e é um texto muito interessante. Há um filme feito com a Marcélia Cartacho, se não me engano, vários anos atrás, também é interessante de ser visto. Bom, esses 3 textos, para mim, eles são bem interessantes porque eles são de autoria de 3 escritores bem conhecidos, bem renomados de nossa literatura. Voltando agora ao século XIX, eu destaco Leonor de Mendonça, que é uma peça de teatro de Gonçalves Dias, um drama em 3 atos, publicado em 1846, um clássico da literatura romântica brasileira, uma linda história que aborda paixão, poder, ciúme, vingança. É um texto, uma peça que faz um intertexto muito interessante com o Otelo de Shakespeare, vale super a pena ser lida. Geralmente, peça de teatro é lida aí mais ou menos no tempo que duraria a sua encenação. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho. Então é um texto que você consegue ler aí em umas 3 horas. Outro livro que eu menciono aqui, Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. É uma antologia de contos. Esses contos foram publicados em livro 3 anos depois da morte do escritor. Eles foram publicados em 1885 e é um dos mais populares textos de ficção gótica brasileira. São histórias, são contos bastante dramáticos e cheios de
terror. Então é um estilo muito peculiar que muitas vezes a gente nem se lembra que foi praticado na literatura brasileira. Há aqui no canal um vídeo em que eu leio e comento um desses contos. É um livro bem curtinho, acho que ele tem umas 50 páginas quando muito, e na maioria das vezes você não o encontra sozinho, mas a publicação é feita junto com o Macário, porque são textos bem pouco extensos. Outro livro que não pode faltar, Iracema, de José de Alencar, que é um romance indianista, publicado em 1865. São 33 capítulos curtos, de grande valor estético de nossa literatura romântica. Esses três últimos que eu citei, Leonor de Mendonça, Iracema e Noite na Taverna, você encontra em domínio público. Você pode baixar aí no seu celular, no seu computador, gratuitamente. É só você colocar no seu site de busca o nome do texto, entre aspas, domínio público, e ele vai aparecer para você. Voltando agora ao século 20 e 21. Eu destaco A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, do polêmico Jorge Amado, né? Jorge Amado é um escritor bastante lido no Brasil e no exterior, e tem um texto que nem sempre é considerado de grande valor estético pelos críticos, mas eu acho que super vale a pena ler A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, de 1959. Há também vídeo aqui no canal sobre essa novela, inclusive falando sobre a inspiração de Jorge Amado, que teria sido em uma história real, a do Cabo Plutarco. Há ainda um filme também, que se chama A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, que também é fácil de encontrar, você encontrará no YouTube, e também é bem curioso de ser assistido. O livro de número 8 é Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar, uma novela escrita em 1970, mas que foi publicada só em 78. E ela narra o relacionamento de um casal, sendo que o grosso da narração, assim, 2/3 do texto, é uma briga feroz entre o casal, e que deixa ver muito do relacionamento dos dois. Há também um vídeo aqui no canal em que eu abordo essa história. O nono livro, A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, publicada em 82. A Hilda Hilst, como a gente sabe, tem uma prosa aí densa e radical, né, que nem sempre é bastante polêmica e nem sempre agrada o leitor, e essa obra em específico trata de paixão e de luto. A Obscena Senhora D é uma oportunidade interessante de conhecer o estilo da Hilda Hilst, né, dessa escritora que viveu em Campinas. E é um estilo bem peculiar e que, na minha percepção, tem algo aí de Clarice Lispector, de Lígia Fagundes Telles, muito embora seja bastante... uma coisa bastante cheia de personalidade, quer dizer, mas a gente vê aí que ela tem um estilo que transita aí em meio a essas escritoras, que foram, inclusive, as três foram amigas em vida. E o último livro que eu cito aqui é um livro belíssimo, lírico, intenso e muito delicado. Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, um livro publicado em 2003, um livro lindo e delicado, como eu disse, com uma personagem que nos cativa de imediato, a Ponciá Vicêncio, e é uma obra que trata aí de maneira bastante delicada e questões como racismo, escravidão, desigualdade social. É um livro encantador, vale muito a pena ser lido. É isso aí. Se você tem outras sugestões de livros curtos para conhecer a literatura brasileira, deixa aí nos comentários, repassa o conteúdo, que se você conhece alguém que pode se interessar, não esquece de se inscrever no canal. E até o nosso próximo encontro.